Olá, meus amores, eu sou a professora Francineide e hoje eu vou resolver as páginas 14 até a página 19 do livro da Escola para o Mundo do 5º ano de Língua Portuguesa. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, compartilhe com um amigo e deixe o seu comentário, tá? Temos aí: a vida é uma arte. Leitura 1. Você gosta de arte? Gosta de esculturas, pinturas, grafites, literatura, música, entre outras manifestações artísticas? O que você acha que é preciso para fazer arte? Compartilhe suas considerações com os colegas e ouça as opiniões deles, respeitando os turnos de fala. Esse é o momento feito em sala de aula junto com a professora. No texto a seguir, você vai conhecer um artista que contribuiu muito para a arte brasileira. Observando suas obras, podemos identificar diversos elementos que compõem nossa cultura. Observe no texto a seguir duas de suas obras e perceba seus elementos, traços, cores. Depois da leitura, converse com os colegas e o professor sobre a seguinte questão: o artista é influenciado pelo meio em que vive? Agora, leia o texto de acordo com as instruções do professor. Antes da leitura, vamos observar essas duas obras dessa artista aqui, que é Tarsila do Amaral, tá? Temos aqui essa obra dela, que é o Autorretrato de Tarsila do Amaral, de 1923, Olhos sobre a Tela. Então, é o autorretrato, então isso quer dizer que ela fez o desenho dela própria, a pintura dela própria, tá? Temos aqui também o Abapuru, de Tarsila do Amaral, 1928, Olhos sobre a Tela. Essa obra aqui é o autorretrato dela, e essa aqui é essa obra aqui, o Abapuru. Veja como é que o Abapuru que ela representou. Vamos voltar para a leitura do texto. Encontro com Tarsila. Tarsila do Amaral nasceu em Capivari, interior de São Paulo, em 1886. Seus pais eram fazendeiros e a lavoura de café lhes proporcionava uma vida bastante confortável. Eram pessoas cultas e preocupavam-se em oferecer uma educação refinada a seus filhos. Tarsila e seus irmãos aprenderam a ler com uma professora belga, que lhes dava aulas particulares. Foi na fazenda em que nasceu que Tarsila passou sua infância. Menina, levada, durante o dia corria atrás das galinhas, saltava sobre grandes pedras, subia em árvores e brincava com bonecas de mato que ela mesma fazia. Temos aqui refinado de alta qualidade. Então, a educação que ela tinha era de alta qualidade. Desde criança, gostava muito de desenhar, sempre acompanhada de seus gatos. Dos desenhos que fez quando pequena, o que mais gostou foi o de uma galinha com seus pintinhos. Foi tão bom o tempo vivido na fazenda que Tarsila nunca mais o esqueceu. Suas lembranças aparecem em muitas de suas obras. Os bichos reais ou imaginários que povoaram sua infância. Fez diversas viagens à Europa. Em Paris, na França, estudou e conheceu artistas famosos. De alguns ficou amiga. A influência deles foi muito importante em sua obra. Fora do Brasil, longe da fazenda, sentia saudade. Nas cartas que escrevia para sua família, dizia que quanto mais longe do Brasil, mais brasileira se sentia. Queria ser a pintora de sua terra, a caipirinha da fazenda São Bernardo, em Capivari. Com formas quase geométricas, linhas curvas e retas e muita cor, retratou a alegria e o bom humor do carnaval carioca daquela época. Uma noite pintou um de seus quadros mais famosos, uma estranha figura saída de sua imaginação, o homem gigante com a cabeça bem pequena. Essa obra recebeu o nome, também muito estranho, Abaporu, que em tupi significa homem que come carne humana. Morreu em 1973, aos 87 anos, deixando obras que muito orgulham os brasileiros.
Tupi, língua indígena. Leia em voz alta o texto Encontro com Tarsila para que o professor avalie sua fluência. Isso aqui é atividade feita em sala de aula. Na página 16 temos atividades. Primeiro, converse com os colegas e o professor sobre a artista Tarsila do Amaral e as obras dela que você observou até o momento. Foram 2 obras, o Autorretrato e Abapuru. O autorretrato, ela fez o retrato dela mesma. O Abapuru foi esse homem gigante aqui, com o pé muito grande e a cabeça bem pequena, que se chama Abapuru. E esse nome significa homem que come carne humana. Então, essas 2 obras, o Autorretrato e Abapuru. Letrinha A. Você já tinha ouvido falar em Tarsila do Amaral? E as obras dela? Já tinha visto alguma? Isso é a resposta pessoal. B. Pesquise em livros ou na internet alguma fotografia da artista e compare-a com a obra Autorretrato. Você acha que ficou parecida? Observando a pintura e após ler o texto, quais adjetivos você daria a Tarsila do Amaral? Então, veja aí a foto da Tarsila do Amaral que está na telinha aqui do vídeo. Você acha que a foto dela está parecida com o autorretrato? Que característica você dá para ela? Quais são as cores do seu cabelo? Qual a cor da sua pele? O cabelo dela aparenta ser preto, não é? A pelezinha dela branca. Ela tá com a roupa muito bonita, não é? E nesse autorretrato ela está bem jovem. Letrinha C. Que sensação lhe causa a obra Abapuru? Essa obra Abapuru aqui traz que sensação para você? Vê esse homem com o pé grande. Olha como ele está pensativo, não é? Ó, a mãozinha dele pensando, a cabeça bem pequenininha. O que essa obra traz para você? Que sentimento você tem ao ver essa obra? Vocês acham essa obra bonita? Feia? Como é que você acha essa obra? Isso é pessoal, tá? Segundo, volte ao texto e responda as questões sobre a vida de Tarsila do Amaral. Letrinha A. Em que ano e onde ela nasceu? Tarsila do Amaral nasceu em 1886, na cidade de Capivari, interior de São Paulo. B. Ela teve uma infância feliz? Comprove sua resposta com uma passagem do texto. Sim, Tarsila do Amaral teve uma infância feliz. O texto diz que ela é uma menina levada, durante o dia corria atrás das galinhas, saltava sobre grandes pedras, subia em árvores e brincava com bonecas de mato que ela mesma fazia. Então, isso são atividades de uma criança que se divertiu bastante. Letrinha C. Qual era uma das preocupações dos pais de Tarsila do Amaral? Você concorda com essa preocupação? Por quê? Eles se preocupavam com a educação dos filhos. Por isso, tinha uma professora belga ensinando a eles. E a educação era bem refinada, não é? Não era qualquer tipo de educação, não. Você acha isso importante? É importante se preocupar com a educação dos filhos? O que você acha dessa atitude dos pais de Tarsila do Amaral investir na educação dela? Isso é pessoal, tá? Letrinha D. O que Tarsila do Amaral gostava de fazer desde criança? Desenhar. E você, o que gosta de fazer? Isso é uma resposta pessoal. Você acha possível, no futuro, trabalhar com o que gosta de fazer? De que forma? Por exemplo, quem gosta muito de jogos de computador, de notebook, de mexer com internet, quando crescer pode ser um adulto que trabalha na parte de computação, né? Engenharia da computação, ciência da computação, criar aplicativos, criar sites, criar jogos. Imagina você trabalhando naquilo que você gosta. Eu, por exemplo, quando era pequena, quando era criança, eu brincava muito de escolinha. E eu sempre queria ser professora. E hoje eu trabalho naquilo que eu gosto. Então, quando a gente trabalha naquilo que a gente gosta de fazer, o trabalho se torna muito mais prazeroso. Não se torna só uma obrigação, se torna um lazer, se torna algo satisfatório. E é muito bom quando isso acontece. Terceiro, releia este trecho do texto e responda as questões. Nas cartas que escrevia para sua família, dizia que quanto mais longe do Brasil, mais brasileira se sentia.
queria ser a pintora de sua terra, a caipirinha da fazenda São Bernardo, em Capivari. Letrinha A. Por que você acha que Tarsila do Amaral se sentia mais brasileira quando estava longe do Brasil? Provavelmente porque sentia saudades do lugar onde vivia, então se aproximava mais dele. Letrinha B. O que quer dizer a expressão caipirinha da fazenda São Bernardo? Converse com os colegas e o professor. Caipira é uma forma de chamar a pessoa nascida ou que vive em regiões rurais. Então, ela era caipirinha da fazenda, ela era aquela menininha que vivia no campo, que vivia na fazenda, que vivia brincando, que morava, que nasceu na zona rural, na região rural, tá? Aí, caipirinha. Geralmente, esse termo caipirinha é usado em pessoas pouco instruídas, né? Mas, no caso, não era o de Tarsila, muito pelo contrário, era bem instruída, né? Mas esse termo aí se refere a pessoas menos instruídas, pessoas tímidas, tá? Mas é sempre bom a gente lembrar da importância de tratar as pessoas com respeito, evitando qualquer tipo de preconceito ou juízo de valor. Sei, por que Tarsila do Amaral queria ser a pintora de sua terra? Porque desejava retratar elementos de sua terra no interior da cultura brasileira. Então, ela queria mostrar toda a infância dela, tudo o que ela vivia. Ela queria mostrar através de suas pinturas como ela era feliz e como era a sua vida na infância. 4. Volte ao texto e pinte as partes da pintura de Tarsila do Amaral de acordo com a legenda a seguir. Nascimento de Tarsila do Amaral, você vai pintar de verde, onde está no primeiro parágrafo. Ele diz, Tarsila do Amaral nasceu em Capivari, interior de São Paulo, em 1886. Essa parte aí você vai pintar de verde, tá? De Tarsila até 1886. Infância de Tarsila do Amaral. Vamos encontrar no 2º ao 7º parágrafo. Vai pintar de laranja. Então, temos aqui o 2º parágrafo, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º. Então, até aqui você vai pintar até a sua infância, ó, de laranja. Amarelo, período de viagem, estudo de Tarsila do Amaral, do 8º ao 10º parágrafo. Vai pintar de amarelo. Então, o 8º começa em Fez, 8º, 9º e 10º, até Capivari. De Fez até Capivari, você vai pintar de amarelo, tá? Essa parte aqui você vai pintar todinha de amarelo. Azul, características das obras de Tarsila do Amaral. 11º e 12º parágrafo. 11º, com formas quase geométricas. E 12º parágrafo, uma noite pintou, até humana. Então, você vai pintar de com até humana de azul. E, por fim, morte de Tarsila do Amaral. A morte de Tarsila do Amaral vamos encontrar no 13º parágrafo. O último parágrafo, morreu em 1973, aos 87 anos, deixando obras que muito orgulham os brasileiros. Então, esse último parágrafo aqui, você vai pintar de vermelho. 5º, como se classificam textos que contam parte da trajetória de vida de uma pessoa? São chamados de biografia, tá? Tá se falando da vida de alguém. Como você chegou a essa conclusão? Porque a pessoa bio significa vida. Esse bio aqui, ó, significa vida. E grafia significa escrita. Então, é a escrita da vida de alguém. A autobiografia é da própria vida. Quando eu mesmo falo da minha própria vida. Auto vem de eu, tá? Da pessoa. Então, eu falo de mim mesma. Eu escrevo sobre mim mesma, tá? Então, autobiografia, o autor, o artista, a pessoa fala de si mesmo. Biografia, a gente fala de alguém, tá? Geralmente de alguém que já se foi, que já morreu. 6º, você acha que a trajetória de vida de uma pessoa pode ser inteiramente contada em livro, filme ou peça teatral? Por quê? Comente sua opinião com os colegas e professores. Isso é uma resposta pessoal, tá? Mas é importante que você pense direitinho que não é possível, pois a vida de uma pessoa é muito complexa, é muito longa. A biografia conta uma parte da trajetória de uma pessoa, ou seja, faz um recorte de momentos considerados interessantes também para os leitores. Então, quando a gente faz uma biografia, a gente não fala do início até o fim da vida da pessoa, não, porque muita coisa acontece, todo dia há acontecimentos.
Então, na biografia são retratados partes importantes, acontecimentos importantes que marcaram a vida da pessoa que está sendo feita a biografia. 7º, observe outras obras de Tarsila do Amaral e responda oralmente as questões. Temos aqui Vendedor de Frutas, de Tarsila do Amaral, 1925, olhe sobre a tela. Temos aqui também O Lago, de Tarsila do Amaral, 1928, olhe sobre a tela. E temos aqui também Operários, de Tarsila do Amaral, 1933, olhe sobre a tela. Letrinha A. Cada uma das obras que você viu apresenta uma temática diferente. Qual é o tema de cada uma delas? A obra O Lago mostra elementos da natureza. Olha aqui, ó, elementos da natureza. A obra Vendedor de Frutas, elementos da região rural e um vendedor de frutas em um barco. E a obra Operários traz a representação de elementos da cidade e trabalhadores. Letra B. Comente com os colegas os detalhes, as cores, os traços e os temas das obras. Depois respondam. Vocês acham que o artista é influenciado pelo meio em que vive? Isso é uma resposta pessoal, tá? E tá pedindo para você explicar. Olha só, após a leitura da biografia de Tarsila do Amaral, a gente viu que ela viveu na fazenda, a gente viu que ela sentia saudade da fazenda e ela quis retratar tudo que ela vivia nas suas obras. Então, é provável que o artista é influenciado pelo meio em que ele vive, tá? As obras de Tarsila demonstram isso. Pode ver que ela só mostra coisas da natureza. E ela também foi para uma cidade grande, onde tem aqui os operários, ó. Operários, pessoas trabalhando nas fábricas. 8º, retorne o trecho que você leu da biografia de Tarsila do Amaral. Letrinha A. Os verbos estão, em sua maioria, em quais tempos verbais? Os verbos estão no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito. Pretérito é passado, tá? Então, temos aqui, ó. Nasceu, eram, lhes proporcionava, não proporciona mais, passado. Eram, preocupavam-se, aprenderam, dava, nasceu de novo, passou, corria, saltava, subia, fazia, gostava, gostou, vivido, esqueceu, aparecem, povoaram, estudou, conheceu. Todos esses verbos, tá vendo? Tá tudo no passado, no pretérito. Perfeito e imperfeito, quando tem vivido, tá? Aí temos aqui também, ó. Sentia, entre outros. São vários verbos que tem aqui. Pintou. Então, você responde no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito. Em sua opinião, por que isso acontece? Porque a biografia conta fatos da vida de uma pessoa que estão no passado. 9. Com base na biografia lida e nas atividades que você fez até aqui, escreva V nas afirmações verdadeiras e F nas falsas. A biografia conta as partes mais interessantes da vida de uma pessoa, verdadeiro. A biografia geralmente apresenta verbos no presente, falso, o verbo é no passado. A biografia segue a ordem cronológica dos fatos, isto é, conta parte da história de uma pessoa desde o seu nascimento até a sua morte ou situação atual, verdadeiro. Pode ver que começa com o nascimento de Tarsila e termina com a sua morte. A biografia tem as mesmas características de um diário, falso. A característica do diário é diferente, tá? 10. Geralmente, quais pessoas são biografadas? Por quê? Isso é para falar oralmente, tá? Mas geralmente as pessoas biografadas, que contam a biografia delas, são pessoas reconhecidas na sociedade, porque elas podem ter feito algo importante para uma comunidade ou têm uma história de vida interessante para ser divulgada ao público, tá? 11. Agora que você compreendeu bem o texto, leia-o em voz alta, em casa,
para sua família. Depois da leitura, verifique se há algo em comum entre a biografia de Tarsila e a sua, ou a de algum de seus familiares. Biografia apresenta parte da trajetória de vida de uma pessoa. É comum encontrar biografias de personalidades porque ou elas fizeram algo importante para a sociedade ou são muito conhecidas por determinado público. Geralmente, as biografias seguem uma ordem cronológica do nascimento, passando pela infância, pela idade adulta e pela carreira até a atualidade ou a morte do biografado. Assim, o texto é geralmente escrito na terceira pessoa e os tempos verbais aparecem no passado.